Ei, bênção de Jesus! Seja muito bem-vindo ao Morning JC e o vídeo de hoje eu espero que te traga muita clareza espiritual. Se você está aqui, provavelmente você está curioso para saber as 3 regras práticas para entender se é Deus falando ou se é aquela vozinha na sua cabeça totalmente emocional e totalmente incômoda que faz a gente duvidar de que se é Deus ou não falando com a gente. Eu espero que esse vídeo seja a resposta que você esteja precisando para ouvir a voz de Deus e ter convicção e paz na hora de tomar decisões e seguir a sua jornada. Meu nome é Elis Ferreira, esse aqui é o Morning JC e vem comigo. Usei da pausa nesse celular. Eu tô testando o celular, não usei da pausa. Talvez, mas com quase 100% de certeza, eu sei que algumas dúvidas que eu mesmo já listei aqui, você também tenha. Que é Deus falando ou é minha própria mente? É o meu próprio eu falando. Gente, eu tenho que colocar o óculos aqui pra ler, ó. Ou quando você recebeu uma palavra profética de alguém, quem nunca foi na igreja recebeu uma palavra de conhecimento, uma palavra profética de alguém e ficou assim: Senhor, é o Senhor falando comigo ou não? Será que essa pessoa tá na carne? Será que essa pessoa tá sendo usada por Deus? Ai, meu Deus, o que eu faço? Espero que esse vídeo, essas 3 regrinhas práticas que eu precisei sentir na pele, passar pelas experiências e usar esses filtros para saber quando é Deus falando comigo e quando não é Deus, eu espero que isso te ajude a fluir quando você ouvir a voz de Deus e também a ser prudente quando não é Deus falando. Agora, se até aqui esse vídeo já te despertou para querer aprender um pouquinho mais, eu te convido a se inscrever no canal, tá aqui ó, o sininho, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber sempre as novidades e curta esse vídeo. Assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a enviar para mais pessoas. Isso ajuda bastante a gente a divulgar o reino de Deus e ajudar mais pessoas a entenderem e a discernir quando é Deus falando e quando Deus não está falando com ela. Então, ajuda a gente aí. E se você não me segue no Instagram, esse aqui é o meu Instagram, eu te espero por lá. Já grava um stories, me marca, vai ser um prazer te conhecer. Antes de falar das 3 regrinhas práticas que eu uso, eu queria trazer um pouquinho da história de como isso começou. Bom, a maioria das vezes começou com palavras que eu recebia de outras pessoas no culto, ou às vezes eu ia em alguma igreja, convidada, etc. E pessoas liberavam palavras sobre a minha vida, mas eu tinha dúvidas enormes se eram de fato vindo de Deus, se era a voz de Deus ali usando a pessoa para falar comigo, ou se era a pessoa falando daquilo que estava na carne, sei lá, daquilo que ela achava e não fosse nada a ver com Deus. Porque muitas das vezes eu tinha dúvida se aquilo era para mim ou se aquilo era mero a emoção do ambiente. Então eu comecei a desbravar em Deus e a buscar através de estudos bíblicos e através de outras referências que eu tenho de cristãos, como o pastor Luciano Subirá, Theo Hayashi, Juna Hayashi e vários outros pastores. Eu comecei a estudar para ver o que eles diziam e também o que a palavra nos ensina sobre a voz de Deus, sobre ouvir a voz de Deus, sobre ter discernimento se é Deus falando com você ou se são meras emoções, pensamentos ou até carnal. Coisa carnal. E eu vou compartilhar elas aqui com vocês, que eu aprendi e que até agora tem me ajudado muito a discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Bom, a primeira delas eu espero muito que você leve a sério, porque é a primeira e a mais importante mesmo. Use a Bíblia como filtro. Sim, Deus, ele não vai se contrariar. Você recebeu uma palavra que não tem base bíblica ou até que vai totalmente ao contrário do que Deus diz, provavelmente isso não é a voz de Deus falando. Então, se você, por exemplo, está numa situação atual, você tem que buscar o que a Bíblia diz sobre isso, qual é a visão bíblica sobre isso, para quando vir a resposta, estar alinhado entre o que a palavra de Deus diz e o que a resposta que você recebeu está dizendo. Se tem um match, se tem um alinhamento entre palavra de Deus, Bíblia, e entre a resposta que você recebeu, isso provavelmente é um sinal de que sim, é Deus falando com você. Agora, se o primeiro filtro ele já deu ruim, se não tem base bíblica, se você tá sentindo que tem um negócio estranho aí, tem uma incoerência, tem um ruído muito grande, já fica em atenção, porque provavelmente não é Deus falando com você. Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria trazer para você um versículo que mostra exatamente isso que a gente está falando. Lá em 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao 17, está escrito assim:
toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a própria Bíblia diz que ela contém a direção clara para que você seja totalmente instruído para boas obras. Então, se o que você recebeu de resposta, seja de qualquer forma, não tem pauta e não tem coerência bíblica, já deixo aí a atenção para você parar antes de agir. A segunda regra que eu uso para entender se é Deus falando comigo é aprenda a ouvir a voz de Deus e entender os seus sinais. Tem uma pregação que eu gosto muito do Thiago Brunet que me despertou a estudar um pouquinho mais sobre isso, que ele fala um pouquinho sobre anormalidades, que quando nós entendemos os sinais de Deus e entender que as situações são usadas por Deus para nos despertar para mudanças, para orientações que Ele está ali tentando falar com a gente começa a despertar os nossos olhos diante de situações que normalmente a gente acha que está alguma coisa errada, mas é justamente na anormalidade que Deus está tentando nos despertar para algo que Ele tem a nos dizer. E Deus se comunica de diversas formas, e é claro, através dos seus sinais. Muitas vezes os sinais de Deus são justamente maneiras físicas e reais para você entender no seu ambiente, nas suas circunstâncias, que Ele está te despertando para você entender a vontade e o direcionamento dele. Então, sempre quando você notar alguma circunstância que você sente que tem alguma coisa ali acontecendo, principalmente nas anormalidades, pode ter certeza que tem algum sinal de Deus aí tentando se comunicar com você e tentando te despertar para esse direcionamento. Elis, e qual é a pauta bíblica para isso? Ó o barulho aí, gente. Por favor, silencinho, tô terminando aqui. Elis, qual é a pauta bíblica que mostra isso, de você ficar atento aos sinais, às anormalidades, coisas estranhas que acontecem, sendo Deus se comunicando com a gente, despertando, tentando dar umas cutucadas ali. Bom, a gente aprende isso com a história de Balaão e da jumenta, lá em Números 22. Eu vou ler o versículo 30 ao 31, que diz assim: Porém a jumenta disse a Balaão: Eu sou a tua jumenta que tens montado sempre até hoje. Alguma vez fiz isto anteriormente? Ou seja, algo que fugiu da normalidade. Perguntou a jumenta. Não, admitiu Balaão. Então o Senhor deixou que os olhos de Balaão se abrissem e ele viu o anjo do Senhor no meio do caminho com a espada desembainhada. Logo se inclinou até o chão perante ele. Essa história conta um pouquinho sobre Balaão, um profeta que foi declarar maldições sobre o povo de Deus e tomando decisões que claramente não eram a vontade de Deus. E aí, diante de coisas que ele aparentemente achava normal, a jumenta dele começou a dar trabalho no meio do caminho. A bendita não queria se mover. E ele, diante daquela anormalidade, não se tocava que aquilo estava acontecendo, porque era um sinal de que algo não estava dando certo, de que Deus não estava aprovando aquilo, era um sinal de que Deus estava despertando ele. Ó, Balaão, tem certeza que você está fazendo isso, tá certo? Então, muitas vezes os sinais, as anormalidades vêm justamente para nos despertar e para nos trazer para perto, seja em oração, seja em palavra, para falar assim: calma aí, Jesus, me explica o que está acontecendo para que eu possa ser melhor direcionado pelo Senhor. Então, fique atento aos sinais e principalmente às anormalidades que as circunstâncias podem trazer. Tem sempre o sinal de Deus ali querendo te direcionar para a posição certa. Em terceiro, e muito importante, gente, esse daqui terceiro eu gosto bastante, que é: não diga amém e nem tome nenhuma decisão antes do tempo. Sempre ore a Deus pedindo confirmação. Eu sei que quando é coisa boa, a gente já logo diga amém, eu recebo, é pra mim, Jesus. Nem sempre a gente pode dizer assim, a não ser que você sinta mesmo, que fala assim: nossa, encaixou todas as peças, eu sei que é de Deus, com paz e convicção. Tudo bem, amém, é o seu relacionamento com Deus e glória a Deus por isso. Mas se você diz amém pela emoção de ter recebido algo bom, maravilhoso, algo que você tava ali, ó, todo na emoção, você corre o risco de também cair nessas confirmações que são emocionais, essas confirmações que são cheias do calor do momento. Então, sempre quando você receber uma palavra profética, uma palavra de revelação, você busca na palavra, primeiro filtro, tem base bíblica, se encaixa com o movimento que Deus está fazendo na minha vida, ó, os sinais. E, em terceiro, peça a Deus orando e pedindo confirmação. Senhor, se é da tua vontade isso, fala comigo, confirma aqui. Então, isso também é uma maneira de você ter esse zelo
por ser direcionado de acordo com o que Deus tem te despertado e não apenas com as emoções, com os ambientes, com aquela vibe toda que a gente muitas vezes pode se deixar levar. Nossa vida precisa ser vivida com convicção na palavra. E quando nós temos convicção na palavra e relacionamento com Deus, fica muito mais simples nós construirmos um relacionamento que nos torna sensíveis a ouvir e identificar quando é Deus falando conosco. Parece radical, né? Mas eu queria dizer que quando a gente sabe que é Deus falando conosco, e a gente tem essa certeza, a gente se move com convicção e principalmente com paz, independente se o desafio é muito grande, independente se parece não fazer sentido. Quando a gente realmente busca confirmação no Senhor, confirmação na palavra, e a gente se move através da sensibilidade espiritual do que o Espírito Santo está nos direcionando, nós passamos a nos mover com paz no coração e também com convicção em Deus, essa fé inabalável. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com essas 3 regrinhas, que possa aí aplicar na sua vida e que possa te ajudar a ter mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus e principalmente a obedecê-la. Amém? Bom, o Morning JC fica por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, claro, me acompanhe lá no Instagram, deixa aqui o convite. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.